Então, mais o último exemplo aqui, gente, sobre esse conteúdo de capacitores. Agora a gente vai falar de cálculo mesmo realmente de capacitores, né? Determine a capacidade eletrostática de um condutor que quando sua obtenção de 50 volts. Então aqui a gente tem um potencial elétrico de 50 volts, adquire carga de 20 microcoulombs. Então, como sempre eu falo para vocês, é muito importante ir anotando esses dados, né? E entender o texto. Esse texto, ele me dá duas situações, tá? Ele fala de uma situação inicial, né? De uma situação, vamos chamar de situação 1, e depois ele me fala de uma situação 2. Ele dá as duas possibilidades aqui para nós. Então vamos pensar o seguinte, ó. Determine a capacidade eletrostática de um condutor que quando sua obtenção de 50 volts, veja, no caso aqui, você tem digamos que isso aqui seja o nosso capacitor. Esse capacitor, ele está eletrizado, ok? E o potencial elétrico dele, então, vamos chamar aqui de potencial elétrico 1. Esse potencial elétrico dele aqui é de 50 volts, tá? E ele tem uma carga aqui, vamos chamar de carga Q1, de 20 microcoulomb. Então determine aí depois ele me dá outra situação. Ele me dá aqui ele me fala aqui de um mesmo condutor, né? Determina a tensão do mesmo condutor. Então, se ele pediu para calcular a tensão do mesmo condutor em outra situação, tensão, gente, por isso que a palavrinha, vocês às vezes têm que ficar atentos com essas palavrinhas. O que é tensão para nós aqui em física, na parte de eletricidade? Então, é isso que vai pegando você. Se não souber, pergunta. Né? Ou pergunta ao colega, ou pergunta ao professor, passa a mensagem rapidinho, a hora que eu olhar eu mando, porque se isso for uma questão que define se você vai resolver a questão ou não, nós temos que correr atrás, né? Então, tensão é DDP, ou seja, é os volts, tá? Então, aqui, ó, o potencial elétrico aqui, que é a tensão, tá? Determine a tensão, eu não sei quem é a tensão aqui, do mesmo condutor, para que a carga armazenada, ou seja, a carga já vai mudar. Ela estava uma carga de 20, ela passou agora a ser 12, ok? Obviamente que a capacidade aqui, se ele não me deu, é porque ela vai ser a mesma calculada aqui, ó. Porque aqui ele já perguntou, determine, olha o texto lá, determine a capacidade eletrostática. Então aqui nós queremos calcular a capacidade eletrostática, né? Só relembrando então, capacidade eletrostática é a carga dividido pela tensão, ou pela DDP, ou pela potencial elétrico. Então a carga aqui é 20, que foi dado lá no exercício, né? 20 vezes 10 a menos 4, ou menos 6, que é o microcoulomb de 10 elevado a menos 6, dividido pela tensão, que é de 50. Se você fizer essa continha aqui, então a capacidade aqui vai dar... corta aqui 0 com 0, vai dar 0,4 vezes 10 a menos 6. Então a capacidade aqui, se eu jogar uma vírgula para a direita, porque se essa vírgula passar para cá, a gente pode escrever como sendo 4 vezes 10 a menos 7, que diminui um valor no expoente. Qual que é a unidade aqui? Faraday. Ok, beleza. E aí, com esse valor a gente vai para outra situação que ele me deu. Tá? Então agora eu vou fazer de outra cor, para a gente não misturar aqui. Deixa eu só colocar aqui. Ok.
Então, é a mesma situação, tá? Aqui nessa outra situação. Carga, desculpe, capacidade eletrostática é igual a carga dividido pela DDPU, ou pelo potencial elétrico. Então aqui, ó, a carga a gente sabe que é 12 microcoulombs. 12 vezes 10 a menos 6, dividido pelo potencial. Agora aqui é que nós temos que fazer a correção, né? Essa capacidade aqui, ó, essa capacidade eletrostática, nós calculamos ela aqui nessa primeira situação. Então você vem cá e substitui ela, ó, 4 vezes 10 a menos 7. Tá? E essa DDPU, ou o potencial, ou a tensão, né, que tudo é a mesma coisa, você vai querer descobrir quem que é. Tá? E aí você multiplica invertido, passa o U, volta o 4, ou seja, um vai e o outro vem, né, para poder isolar o Uzinho aqui, ó, essa tensão. Então vai ficar 12 vezes 10 a menos 6, dividido por 4 vezes 10 a menos 7. Tranquilo? Então o 4 veio dividindo, né? Então vai ficar 12 por 4. Opa, vamos sair daqui, senão a gente não enxerga. Ai, ai. Isso. Então, meu 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, deixa eu fazer aqui embaixo, agora nós temos um pouquinho mais de espaço. 12 dividido por 4 é 3. 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado. Olha a regrinha, quando vem aqui para cima, inverte o sinal. Então a DDPU é 3 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa de 30 volts. Ok? E aí nós temos mais uma solução, que é dessa segunda situação. Ok, pessoal? Então esses foram os nossos exemplos, tá? Usamos algumas formulazinhas aí, mas se houver necessidade na atividade usar outras que a gente não usou nesses exemplos, vocês vão pesquisar, vão investigar e pode perguntar, que eu estou aqui para a gente discutir isso aqui mesmo, tá bom? Mas façam as atividades que eu estou aguardando. Obrigado, até a próxima.